Querido Deus e eterno Pai, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, aqui estamos, Senhor, uma vez mais diante da Tua presença, Pai. Ó Deus, para Te servir, Senhor, Te adorar e Te bendizer na beleza da Tua santidade, Senhor. Ó Pai, no nome doce e bendito de Jesus, Senhor, eu quero apresentar em Tuas mãos, Pai, nesta hora, Senhor, a minha vida, a minha casa, Pai. Ó Deus, estamos reunidos, Senhor, na Tua casa neste momento, Senhor, para Te servir, para Te adorar na beleza da Tua santidade, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, estamos reunidos aqui nesta hora, Senhor, para apresentar em Tuas mãos, ó Senhor, o nosso louvor, a nossa oferta, Pai, como um cheiro suave de uma adoração genuína e verdadeira, Senhor. Ó Deus bendito e eterno, Pai, na beleza da Tua santidade, Senhor, eu Te exalto, Te glorifico, Pai, bendigo o Teu santo nome nesta noite, Senhor. Meu Deus e meu Pai, Senhor, obrigado, Pai, por mais uma oportunidade concedida, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, Pai, que nos concede de poder, Senhor, mais uma vez. Senhor, obrigado, meu Deus, pelo privilégio, Senhor, de mais uma vez podermos adentrar as Tuas portas, Pai. Ó Deus eterno e altíssimo, Senhor, o meu prazer é Te adorar, o meu prazer é Te servir, Senhor. Senhor, o meu prazer é estar nos Teus átrios, Pai, com salmos, cânticos e hinos de louvor. Oh, eterno e poderoso Deus de Israel, Senhor, quero Te glorificar, Pai, quero Te bendizer, Pai, pelo privilégio que nos concede. Pai, estamos reunidos dentro desta casa, nesta hora, para lhe pedir, Senhor, recebe, Pai, o nosso culto racional. Pai, queremos aprender uma porção da Tua palavra. Senhor, queremos aprender, Pai, a Te servir melhor. Queremos aprender a Te adorar melhor, Pai. Queremos, Senhor, lhe ofertar, Pai, um culto racional. Queremos, Senhor, lhe apresentar, ó Deus, um culto de louvor e adoração, Senhor, um culto, Pai, de gratidão por tudo que nos tem feito, Senhor Deus. Eu Te peço nesta hora, Senhor, que a nossa oferta, Pai, que o nosso louvor, Senhor, ele chegue aos céus como um cheiro suave, Pai. Senhor, no nome de Jesus, como Paulo orientou na carta aos Romanos, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, que é o vosso culto racional, meu Deus e meu Pai, Senhor da glória, no nome de Jesus, ó Deus. Estamos aqui, Pai, em culto racional, querendo aprender a Tua palavra, Senhor, porque nós bem sabemos, Pai, nós bem entendemos, ó Pai, ó Deus, no nome de Jesus, nós bem sabemos, Pai, Senhor, que enquanto o homem tiver, Pai, as seguintes perguntas: quem sou, de onde vim, para onde vou, necessitamos da Tua palavra, necessitamos do Teu conhecimento. Jesus, se revela nesta casa, nesta hora. Jesus, revela o Teu querer. Jesus, revela a Tua vontade. Senhor, não existe outro intuito, não existe outro pensamento. Senhor, não existe, Pai, nenhum outro lugar, Senhor, como a Tua casa, Pai. Por isso, Deus, eu faço, Pai, as minhas palavras esta noite, as palavras do salmista, quando disse: vale mais um dia nos Teus átrios do que 1000 em outros lugares. Senhor, um dia na Tua casa vale mais que o ouro e a prata. Senhor, um dia na Tua presença vale mais do que tudo,
aqueles que estão vindo, se dirigindo, Senhor, guarda e esconde. Deus bendito, Deus eterno, não despreza, Senhor, a nossa oração. Senhor, inclina, ó Deus, os teus ouvidos para a terra, meu Pai, e ouve, Senhor, nesta noite o clamor do teu povo. Ouve, Senhor, nesta noite o clamor da tua noiva, Senhor, o clamor da tua igreja. Deus poderoso e santo, ouve, Senhor, a nossa petição, a nossa súplica, meu Pai. Senhor, para te adorar é que nós existimos, para te adorar, Senhor, é que nós nascemos. Te adorar é o nosso prazer, te adorar, Senhor, é o que me mantém de pé. Te adorar, Senhor, é o que nos faz avançar, é o que nos faz andar. Poderoso e eterno Deus, no nome doce e bendito de Jesus, eu te peço e te suplico nesta hora, que o nosso culto, Pai, seja um culto que te exalta, que te glorifica. Que o nosso culto, Pai, seja de fato, Senhor, um culto de louvor e adoração, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, paz do Senhor novamente, os que podem se colocar de pé. Vamos fazer mais uma rápida oração da aliança do nosso culto. E o nosso irmão Lucas louva a Deus pelos rios da água. Bendito Deus e eterno Pai, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nós abrimos este culto, Pai, em louvor e gratidão ao teu nome. Senhor, seja conosco, fale conosco, no nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, irmãos. Não tem como não subir aqui e não sentir o friozinho na barriga, né? É o temor, irmãos. É a presença do Senhor. Vamos louvar a Deus com um minuto da harpa de 665. Quem aqui está feliz na presença do Senhor nesta noite?
Meus irmãos, novamente a paz do Senhor. Hoje, modalidade nova, né? Culto de ensino também está sendo filmado. E, novamente, eu preciso me adaptar. Como os amados irmãos bem sabem, o vosso pastor não é muito familiarizado com câmeras. Livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, Evangelho de Jesus o Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 26. Mateus, capítulo de número 26, verso de número 41. Quero falar nessa noite sobre oração, irmãos. Poucas palavras aqui. Eu quero falar sobre oração. Quero falar do tema, um dos temas que anda escasso demais na igreja, né? Tem algumas palavras que a gente não ouve falar mais: céu, inferno, salvação, pecado, oração, jejum, renúncia, santidade. Mas eu ainda gosto de falar disso ainda. Mateus 26, 41. Vamos falar a palavra do Senhor. Diz assim o texto: vigiai e orai, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, como eu falei, quero tratar uma linha bem de ensino mesmo, para que a gente compreenda a palavra do Senhor. O texto que nós acabamos de ler, Jesus ele está no Getsemane. Após a última ceia, o texto diz que eles cantam um hino de louvor e vão para o Getsemane. Jesus separa o grupo em três. Na entrada do monte, ele deixa um grupo de discípulos. Um pouco mais aquém do monte, um pouco mais dentro, ele deixa três: Pedro, Tiago e João, a saber. E ele se retira um pouco mais à frente ainda para orar, a sós. Veja que tudo na Bíblia está dentro de uma sincronia, dentro de um sincronismo, uma simetria perfeita. Nós bem sabemos que o ser humano ele é corpo, alma e espírito. Três. O tabernáculo onde Deus morava no passado, no Antigo Testamento, ele é átrio, santo e santíssimo. 3. Deus morava no templo, Deus visitava o templo, Deus descia no tabernáculo, que tinha essa divisão: santo, santíssimo e o átrio. A palavra tabernáculo, ela não existe em nenhum dos idiomas originais, nem no grego, nem no hebraico, e menos ainda no aramaico. A ideia aqui, a palavra que aparece no original para tabernáculo, é a palavra tenda, tenda do encontro. E o nome não é por acaso, irmãos, porque tenda traz a ideia de algo que é móvel, algo que você arma aqui hoje, monta aqui hoje, amanhã, se for necessário, você desmonta, desarma e leva. A ideia do Antigo Testamento, conforme nos informa o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 8, que tudo que acontece no Antigo é sombra do que se revelaria no Novo. Teologicamente falando, o nome disso é tipo e antítipo. O Antigo Testamento é um tipo do antítipo que se revelaria no Novo. Tudo aponta para Jesus e para
para o relacionamento que Deus sempre quis conosco, com o homem, com os homens. Então Deus se revelava no tabernáculo, que tinha essas 3 divisões, porque era o símbolo do homem. Por isso nós somos corpo, alma e espírito. Ainda hoje eu conversava com uma pessoa agora à tarde, num atendimento pastoral, e eu explicava isso para ela. Essa pessoa me disse: pastor, se eu tirar a minha vida, eu acabo com o sofrimento. Eu disse: não, esse é o nosso grande problema. A gente precisa entender, irmãos, você precisa entender, eu preciso entender, que nós não somos um corpo apenas. O corpo, ele é apenas a vestimenta da alma. Mateus capítulo de número 10, Jesus diz: não tema o homem que pode matar apenas o corpo, antes tema aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma. Então tudo muda de cenário, de figura, quando nós passamos a entender que o corpo que é físico, ele morre, ele tem um fim. A Bíblia diz que do pó da terra, por isso o nome é Adão, porque Adão vem de Adama, que literalmente, ou Adamar, para ficar melhor, Adão vem de Adamar, que literalmente significa barro, terra vermelha. O corpo, ele é pó. Por isso que quando morre em terra, rapidamente você vai lá, abre a cova de alguém lá, alguns dias depois, já se desfez tudo. Quer ver um exemplo? O salmista disse bem assim, ó: não deixarás que o teu santo entre em decomposição. Davi escreveu este salmo, e Davi era homem como eu e você. Davi morreu, e o seu corpo se decompôs por completo. De Davi não existe nem ossos mais. Mas quando diz: não permitirá que o teu santo veja, passe por esse processo, Davi não está falando dele. Davi está falando do Cristo de Deus, porque Jesus foi à sepultura, ficou 3 dias, que na verdade não são 3 dias completos, daria um dia e meio, e o seu corpo não se decompôs, não entrou em processo de decomposição. Jesus saiu vivo no mesmo corpo que ele tinha. Então por isso que o salmista diz: não permitirá que o teu santo veja ou passa por este processo de decomposição. Então você precisa entender este princípio que eu expliquei para essa irmã hoje à tarde. O corpo, ele retorna para o pó, o corpo, ele é barro, ele volta para a terra e se desfaz da terra. O espírito, a palavra espírito no hebraico é ruach, que traz a ideia de fôlego. A palavra espírito no grego é pneuma, que traz a ideia de sopro, literalmente, soprar. Fala do ar que nós respiramos, por exemplo. Esse espírito, ele veio de Deus. Por quê? Porque Deus formou o homem e soprou ruach, ou ruach, para ficar melhor, nas narinas, e este homem teve vida. Então esse espírito retorna para Deus, porque foi Deus quem o deu. O corpo retorna para a terra, porque a matéria é da terra. Mas veja uma coisa, estou um pouco tímido por causa da câmera, vocês vigiam, interceda comigo, mas para a gente teologar um pouco. Quando Deus cria tudo, princípio do mundo, Gênesis, Bereshit, Bará, Elohim, no princípio Deus criou. A palavra que Deus vai usar para criar ali é bara. Esse verbo bara em hebraico traz a ideia de chamar à existência aquilo que ainda não existe. Só que depois Deus vai criando tudo usando um verbo por nome de asa, que traz a ideia de forma. Perceba que entre criar e formar existe uma grande diferença. Então tudo que Deus vai formando, vai existindo, vai acontecendo, vai aparecendo a partir do que já existe. Por exemplo, a terra plana, o céu gasoso, luminares, sol, lua, estrela e assim por diante. Mas quando Deus vai fazer a terra no seu princípio, Ele não usa o verbo asa, formar ou fazer. Ele usa o verbo bara, que significa chamar à existência aquilo que não existe. E quando Ele vai fazer o homem, quando Ele vai criar o homem, Ele diz: façamos
e diz: e criou Deus macho e fêmea. Novamente, para fazer o homem, ele usa o termo para. Agora veja, se o homem é feito do pó, que já era uma matéria existente, então o correto não era para, o correto seria a asa, porque Deus está fazendo de algo já de matéria já pré-existente. Mas quando ele fala de fazer o homem, de criar o homem, ele diz para criar do nada. Eu usei essa ilustração, me lembro muito bem, no casamento do Marcos e da Raquel, porque veja bem, diz assim, ó: e criou Deus o homem, macho e fêmea os criou. Se Deus criou macho e fêmea, irmãos, não dê para o raciocínio, por favor. Se Deus criou macho e fêmea, por que é que no Éden depois diz que ele olha e não é bom que o homem está só? Porque Adão estava lavrando a terra só, e Deus disse: não é bom que o homem esteja só, farei uma adjutora, uma companheira, uma mulher, uma esposa. Mas espera aí, alguns versos antes diz que ele criou homem e mulher. Se ele criou homem e mulher, por que é que no Éden o Adão está só? Por quê? Porque na criação ele cria o homem e a mulher, mas para ajudar o Adão no Éden, diz que Deus da costela do homem formou uma mulher. Novamente aparece a diferença dos termos em hebraico. Criar é um termo, formar é outro. Há uma linha totalmente herética, é uma grande heresia, que diz que Deus criou dois povos, que um povo Deus criou em Gênesis 2, e mais à frente Deus criou um segundo povo, que no caso seria o Adão e a Eva. Isso é uma heresia, isso não é verdade. Pastor, então como é que eu fecho essa conta? Como é que Deus criou macho e fêmea, mas o Adão está sozinho no Éden, e depois Deus cria uma mulher para Adão? Simples, porque o homem, não o corpo, não a matéria, a alma do homem, o espírito do homem, sempre existiu em Deus, sempre estava dentro de Deus. Então quando ele diz assim, ó, eu criei, significa, em mim Deus já existe, mas eu formei primeiro o homem e depois formei a mulher. Então o homem que recebe o sopro de vida e vai cuidar do Éden, vai cuidar do jardim, ele já existia em Deus. É por isso que Hebreus vai dizer: porque o mundo e tudo que nós conhecemos é feito daquilo que não se conhecia, que não conhecemos. Então entenda, existe uma diferença entre criar e formar. O corpo do homem foi formado, você é pó, você é barro, mas a sua alma e o seu espírito não foi formado do que já era conhecido, foi criado em Deus. Você nasceu em Deus, você é resultado de Deus, você é fruto de Deus. O DNA do Deus de Israel está gravado em você, porque você já existia em Deus. Então eu explicava para essa irmã essa tarde: irmã, entenda, e eu preciso que vocês aqui, e quem vai ver esse vídeo depois também, entendam. Quando existe o último suspiro da vida, o corpo morre, o corpo volta para o pó, acabou, mas a alma ela permanece viva para todo sempre. Então a grande preocupação não é depois do último suspiro de vida aqui. A grande preocupação que eu e você devemos ter é: depois do último suspiro, para onde vai a nossa alma? Para onde vai a minha alma? Porque a alma continua viva, e digo mais, viva e consciente, e eu provo isso na Bíblia, que a alma permanece viva e consciente. Pastor, prova na Bíblia, rapidinho, porque não é sobre isso que eu quero falar, o tema hoje é oração, mas só para você ter ciência que a alma permanece viva e consciente. Lembra do bandido na cruz? O ladrão na cruz falou para Jesus: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu? Quem está comigo diz amém. Amém. Lembra de mim quando entrares no teu? Amém. Aí Jesus respondeu o que? Ainda hoje estarás comigo no? Amém. Mas Jesus foi para o paraíso? Jesus foi para onde? Depois da cruz, sepultura. Ele ficou 3 dias enterrado, 1 dia e meio na contagem completa, que ele ficou metade da sexta, o sábado completo, e poucas horas no domingo. Então ele ficou na sepultura. E como é que ele diz para o ladrão: ainda hoje estarás comigo no paraíso?
Jesus pega esse ladrão, irmão, leva ele para o paraíso, inaugura o paraíso, que no Antigo Testamento é chamado de seio de Abraão. Agora veja, a alma do ladrão, o corpo dele foi para a sepultura junto com o de Jesus, mas a alma dele subiu ao paraíso naquele mesmo dia. Só que aí você tem que pôr a cabeça para pensar, se a alma daquele ladrão que se arrependeu foi no mesmo dia para o paraíso, e do outro ladrão vai para onde? Só tem dois endereços, ou sobe ou desce. A de um ladrão sobe direto, Cristo leva. E a do segundo? A do segundo vai para um lugar de tormento, frio, medo e angústia, aguardar o juízo final que ainda está por vir. Então a nossa grande ideia aqui é que nós entendamos isso. A nossa grande ideia aqui é que você compreenda isso. O teu corpo padece, morre e acaba. A tua alma, ela permanece viva. É por isso que eu falei hoje com uma pessoa, disse: a morte para mim e para os crentes é um inimigo vencido. Por que um inimigo vencido, pastor? Porque se ela me deixar na terra, eu estou com a minha família, com meus amigos, com a minha igreja, está tudo certo. Mas se ela me matar, a minha alma estará com Cristo no paraíso, e está melhor ainda. A morte é um inimigo vencido. Observa que a ideia de Jesus sempre foi nos ensinar isso. Eu não me relaciono com a carne, eu me relaciono com a alma. A alma é sede dos sentimentos. Agora veja o que ele vai dizer no texto. Perceba, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Por quê, pastor? Porque a divisão do tabernáculo, santíssimo, santo, e o átrio fala especificamente do nosso corpo. O átrio, Sandra, esqueci o nome de todos os irmãos da igreja, só lembrei da minha esposa. O átrio, Sandra, ele era um lugar aberto, ele era um lugar visível, onde todo mundo tinha acesso. Assim é o nosso corpo. Eu estou vendo o teu corpo, estou vendo o teu rosto, mas não estou vendo a tua alma, não estou vendo o teu espírito. O tabernáculo, ele era aberto, visível, todo mundo tinha acesso, mas do tabernáculo para o segundo estágio, o santo, aí já era fechado, aí nem todos tinham acesso. O santo fala da alma, sede dos sentimentos, e do santo para o santíssimo, aí só o sacerdote tinha acesso, e só uma vez por ano. O santo dos santos ali representa o nosso espírito, porque Deus fala com o homem por intermédio do Espírito. O Espírito de Deus se comunica com o Espírito do homem. A revelação de Deus desce do Espírito de Deus para o Espírito do homem, passa na sede dos sentimentos, que é a alma, e fica transposta no átrio, que é o corpo. Então entenda uma coisa: para você falar com Deus, não precisa que você abra a boca, gesticule. Nós temos este costume, não é errado, mas toda vez que você fala glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o teu espírito está se relacionando com o Espírito de Deus e dizendo glória a Deus, aleluia, louvado, exaltado. É de espírito para espírito. Então por isso que a Bíblia está dizendo: o espírito pronto, mas a carne, ela é frágil. Pastor, então volta para o tema, volta agora. Veja que Jesus diz: vigiai e orai. Problema, irmãos, e aqui eu começo a pregar, e tenho 15 minutos para pregar e eu encerro. O grande problema é que a reunião de oração, você vê o reflexo por aí. A reunião de oração das nossas igrejas, eu não falo das saradas, eu falo no contexto geral, ela é, como disse um teólogo anglicano chamado Leonard Ravenhill, e eu concordo com ele, a reunião de oração é a Cinderela desprezada da igreja. Por quê? Porque quem viu, quem leu, quem assistiu o conto de fadas lá da Cinderela, viu que ela era uma moça desprezada das outras. Por quê? Porque ela não se adornava com as vestes preciosas, ela não usava os adornos preciosos que as outras usavam. A gente ama culto de congresso, a gente ama culto de campanha, a gente
Quantos dias de festa? Quais serão os pregadores? Quanto vamos gastar? Como vamos levantar esse dinheiro? Quem vai cantar? Quem vai tocar? Quem vai dirigir? Mas pouco se fala. Quantos dias vamos orar? Quantos dias vamos passar no monte? Quantas horas vamos passar na madrugada? Mas eu vou te mostrar na Bíblia o reflexo de uma igreja que ora, o reflexo de um poder que tem, uma igreja que não despreza a oração. Pastor, aqui surgiu algo que deu. A minha mente é mais limitada, né, irmão? Não sou inteligente como o Gilvan, por exemplo. Então eu fiquei pensando, para que orar? Se o próprio Jesus diz, não é por muito falar, porque o nosso Deus sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir. Por que orar? Se Deus é onisciente, onipresente, onipotente, Ele sabe de tudo, vê tudo, pode tudo e está em todos os lugares, então por que eu preciso orar? Alguém aprendeu os cursos de ensino em outros tempos. Primeiro princípio da oração: a oração é relacionamento. A palavra orar literalmente é falar, pronunciar. Por isso que alguns pregadores, alguns palestrantes, nós temos um aqui, eles denominam como orador, aquele que ora, aquele que fala, aquele que pronuncia. Agora veja bem, irmãos, Pedro na sua primeira epístola, ele disse que Deus, o Deus do céu, Ele não poupou, me escuta aqui, Ele não poupou os anjos quando pecaram. Os anjos que eram santo e perfeito, eterno, quando eles pecam, eles são lançados no inferno. Quem diz é Ele. Agora veja bem, se Deus não perdoou anjos quando pecaram, qual é a necessidade que Deus tinha de perdoar eu e você? Qual era a necessidade que Deus tinha de fazer o que Paulo disse na carta aos Filipenses? E Ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou da sua glória e assumiu a forma de homem. Por que é que Deus tem a necessidade de renunciar o céu para sofrer? Escuta, essa camarinha não veio, porque essa aqui é por glória e por status depois. Deus renuncia o céu para vencer na terra, para nos dar o direito de renunciar a terra e reinar com Ele no céu, viver com Ele no céu. Eu vou falar de novo para você pegar. Ele tinha tudo no céu, Ele é Deus, Ele é criador e formador de tudo, mas Ele renunciou ao trono, Ele renunciou à glória, Ele renunciou ao paraíso, para padecer e sofrer na terra, para dar para mim e para você a condição de, no nome dEle, renunciar à terra e um dia reinar com Ele no céu de glória. Por que é que Ele precisava disso? Qual era a necessidade? Se Ele nunca poupou os anjos quando pecaram, por que é que Ele poupa nós? Por que é que Ele morre na cruz por nós? E por que é que Ele quer que nós oramos? Vou ensinar. A Bíblia diz que Deus coloca o homem no Éden. Não confunda. Jardim do Éden. Éden é um lugar que existe até hoje na terra, possivelmente, afirmado, possivelmente o Éden geograficamente está na Turquia até os dias de hoje. Só que dentro do Éden Deus planta um jardim. Lugar de relacionamento é no jardim. Deus planta um jardim dentro do Éden. E a Bíblia diz que na viração do dia Deus desce para falar com o homem. Só que o homem peca. Quando o homem peca, a verdade aparece, a mente dele abre e ele se esconde. Agora olha para o texto, Gênesis capítulo número 3. Na viração do dia, Deus desceu de novo. E aí eu te pergunto, sabia Deus que o homem tinha pecado, sim ou não? Óbvio. Então por que é que Deus desce, mesmo sabendo que o homem havia pecado? Agora uma pergunta para... Eu amo essas perguntas. Quem vê Deus, o que acontece? Adão viu Deus? Para pensar, né? Adão era homem, corpo, alma e espírito. Adão viu Deus? Ó para cá, ó o texto. Diz que Adão está escondido atrás da árvore e diz assim: Adão, cadê tu? Deus falando. Aí ele diz assim: Senhor, corri para me esconder porque fiquei com medo, porque eu vi a tua voz
voz que passeava no Éden. O Adão ali já é um pecador como eu e você. E o pecador que vê Deus? E o Adão viu Deus? Então como é que ele fala? Ouvi a tua voz que passeava pelo jardim. Irmãos, o princípio que eu acabei de ensinar. Para se relacionar com Deus, o Adão não via Deus como eu estou vendo o irmão Oswaldo e o Gustavo aqui. Era no Espírito. O Espírito do homem se relacionava com o Espírito de Deus, porque nós somos imagem e semelhança, demute e tecelei, imagem e semelhança. Ainda somos, não éramos, ainda somos imagem e semelhança, pastor. Mas e o que acontece depois do pecado? A imagem ficou arranhada, arriscada, ofuscada, mas ainda somos imagem e semelhança de Deus. E Deus desceu no jardim depois do pecado para ensinar para Adão a lição. Tu pecou e não me pegou de surpresa. Eu já sabia do teu pecado, eu já contava com a tua queda, eu já contava com o teu deslize, mas desci no jardim essa noite para te dar uma lição. Qual lição? Mesmo depois do pecado, se continuar me convidando, eu continuo descendo no jardim. Se continuar me invocando, eu continuo descendo no jardim. Sabe o que Deus está dizendo aqui? A primeira característica da oração é: a oração convida Deus para o jardim. Qual jardim, pastor? Do Éden, não. Agora é o jardim da minha alma, sede dos sentimentos. E Deus essa noite vai dizendo: a oração ela ainda abre a porta. Se orar ainda, eu desço no jardim. Se orar, ela ainda te permite ouvir as pisadas da minha dos meus pés na tábua do teu coração, dizendo: ainda te amo, ainda quero relacionamento. Deus estava dizendo: Adão, você pecou e Satanás achou que me pegou de surpresa, mas eu tenho a saída na palma da mão, eu tenho a resposta na palma da mão. Ei, aonde tem porta fechada e coração aberto, ainda tem presença, ainda tem presença, ainda tem a presença. Primeira característica da oração: relacionamento, intimidade. A oração ela abre a porta que o pecado fecha. A oração ela estremece terra. Quer ver um detalhe, irmãos? Quer ver um detalhe? Relacionamento. Ainda estou no primeiro tópico, relacionamento. A Bíblia diz que depois do dilúvio, um homem por nome de Nimrod, fala Nimrod, repete Nimrod. Não, fala forte que é para gravar, Nimrod. Nimrod foi o primeiro tipo de anticristo. Primeiro tipo de anticristo. Por quê, pastor? Porque Noé e a sua família na arca é o primeiro tipo de igreja arrebatada. Veja que Deus fala: vou mandar o dilúvio. Dilúvio é juízo sobre a terra. Noé era o único justo que tinha na época. Aí Deus disse: põe tua família na arca e fecha. Noé colocou a família na arca e fechou. A arca fica. Quando a Bíblia fala de deixados para trás, irmãos, não está falando dos que se condenam. Os deixados para trás são os que se salvam. Por quê, pastor? Porque o Noé, ele foi deixado na arca, ele ficou preservado na arca. Mas aqueles que não entraram na arca foram levados pelas águas do dilúvio, foram varridos pelas águas do juízo de Deus. Então Noé, ele é o primeiro tipo da igreja. Noé é o primeiro tipo do salvo. Gênesis capítulo de número 7. Noé está dentro da arca. Quem está na arca se salva. Quem está na arca não é levado pelas águas do juízo. Quem está na água não é levado pelo dilúvio que traz o juízo de Deus sobre a terra. Mas e quem não está na arca, pastor? É levado pelas águas do dilúvio, pelas águas do juízo. Então veja, Noé é o primeiro tipo da igreja, ok? Salvo na arca. E Nimrod vem depois de Noé, e a Bíblia diz que ele é poderoso. Ele é o primeiro tipo de anticristo que a Bíblia apresenta. Olha a ideia de Nimrod, irmãos, escuta: oração, relacionamento. Veja, Nimrod falou bem assim: vamos construir uma torre. Aí eu estava esses dias falando com o Lano, que eu prego aqui e prego na marcenaria do Lano. Lá é uma subcongregação dessa igreja, eu prego lá, bastante. Estava pregando lá. E o sobrinho dele falou assim para mim: foi mesmo, pastor, eu vi na novela Torre de Babel. Olha que conversa. Olha a ideia de Nimrod: vamos fazer uma torre altíssima. Por quê? Porque se Deus mandar o dilúvio, as águas podem subir da altura que quiser.
esmagador e se salva. O homem querendo ser Deus. Qual é a ideia do anticristo? Eu serei o Cristo para o mundo. Eu sou o anti para a igreja, mas para o mundo eu vou ser o Cristo. Por isso que Daniel, capítulo de número 9, verso de número 27, diz que ele fará uma aliança com o mundo por 7 anos. Mas na metade da aliança ele se revela quem ele é. Aí ele quebra a aliança com Israel e fala para todo mundo: vocês acharam que eu era o Cristo, mas eu sou o anticristo. Agora veja só, relacionamento e oração. Eles constroem e vai construindo. Aí diz a Bíblia que Deus falou assim, ó: desçamos, plural, Pai, Filho e Espírito Santo, imagina, desçamos e confundamos as línguas dos homens. Se tu não der um glória agora, vai dar problema isso aí. Porque quando o homem quer subir lá para ser Deus, Deus desce e confunde a língua do homem. Escuta. O homem quer subir para ser Deus, aí Deus desce e confunde a língua do homem. Agora cada um fala uma língua, ninguém fala mais a mesma língua. Mas lá em Atos capítulo número 2, diz a Bíblia que eles estavam trancados e descendo. Aí Deus desceu e unificou a língua do homem. Quando o homem quer subir como Deus, Deus confunde. Mas quando o homem assume seu lugar e desce, Deus desce e unifica. A primeira característica de oração é: a oração traz o céu para a terra. O que está confuso, Deus tira a confusão. O que está em bagunça, Deus coloca em ordem. Porque a primeira característica da oração é relacionamento. Relacionamento, irmãos, aprende. Agora veja, quem gosta de café aqui? Vou fazer diferente. No meio desse fogueiro, eu vou fazer diferente. Quem gosta de café, levanta a mão. 1 ano sem tomar, mas eu amo café. Quem gosta de café frio? Ninguém levanta a mão. Até dá para tomar, até vai. Mas vamos ser sinceros, quem gosta de café requentado? O sabor é o mesmo? Paula posta lá todo dia, me deu um joguinho de café lá, top do céu. Café requentado é bom? O Elias toma todo dia, café requentado é bom? Então qual que é o segredo para o café estar bom? O café está no copo e eu vou tomar. Qual que é o segredo para o café ser bom, irmãos? Não deixar ele. Oração e relacionamento é a mesma coisa, só presta quente. Requentado não é mais um Deus. Seja de amigo, família, casamento e com o céu. Relacionamento só presta quente. Relacionamento é que nem café. Depois que esfria tem que requentar. E requentado até vai, mas não é mais a mesma coisa. Não tem mais o mesmo sabor. Não tem mais o mesmo gosto. Então a primeira característica que você como igreja precisa aprender essa noite: não deixa o teu café com o céu esfriar. Não deixa o teu café com Deus esfriar. A chaleira está lá no fogo, mete lenha, põe madeira, põe para queimar, põe sacrifício. Se já me ei, Deus já começou a ministrar no meu coração. Antigamente colocava uma oferta no altar, e depois que a oferta queimava, tinha que remover as cinzas e colocar um sacrifício novo. E Deus começa a falar comigo essa noite: tem muito altar que está queimando com cinza, tem muito altar que está queimando com o resto. Eu já orei um dia, eu já consagrei um dia, eu já li um dia, eu já jejuei um dia, e essa noite Deus te colocou nessa igreja para você entender: remove a cinza e põe um sacrifício novo. Remove a cinza
Depois edita e tira essa parte. Crente Nutella. Crente Nutella. Nunca passou a madrugada no monte, ouvindo Raquel cantar. Mas não devemos esquecer de remover a lenha do altar e colocar um sacrifício novo para queimar. Oração fala de intimidade. Irmãos, aprenda e não esquece. Deus fala com você como Ele quiser falar. Deus fala com você no louvor. Deus fala com você usando o profeta, usando a palavra. Deus fala como Ele quer falar, mas você só fala com Ele na oração. Você só fala com Ele de joelho dobrado. Você só fala com Ele prostrado. Intimidade, relacionamento. Essa é a primeira característica da oração. Agora veja, Atos capítulo 2, o Espírito desceu e todos falaram a mesma língua. Ok? Atos capítulo de número 4 diz que essa igreja já se expandiu, cresceu, avançou. E diz a Bíblia que eles estão novamente no mesmo lugar, trancado, orando. E enquanto eles estão no mesmo lugar, novamente trancado e orando, a Bíblia diz que a terra tremeu. Atos 4:31. A Bíblia diz que a terra tremeu enquanto eles oravam. Segunda característica da oração. A primeira é relacionamento. A segunda é poder e autoridade. Atos 4:31. A igreja ora e as paredes tremem. Atos capítulo de número 12. Escuta, a Bíblia diz que o Pedro está preso e a igreja está na casa da mãe do Barnabé, da mãe de João Marcos, da irmã do Barnabé, orando em favor de Pedro. Enquanto a igreja ora, o Pedro está dormindo. Leia o texto, e ele está nu, ele está despido. Irmãos, eu estou falando do Pedro, que enquanto Jesus está sendo julgado dentro da casa do Caifás, a empregada põe ele para negar Jesus 3 vezes. Eu estou falando do Pedro que 3 vezes ficou com medo de uma empregada e negou Jesus. Agora ele está preso. O Tiago foi decapitado. O povo abraçou a ideia, e o governador quer matar Pedro também para ganhar moral com os judeus. Pedro sabe que o próximo que vai morrer é ele. Sabe o que ele faz? Bate a cabeça na parede, se desespera, tenta fugir. Não, ele tira a roupa, põe um calção tranquilo, ora, deita e dorme. Por quê? Porque quem ora tem intimidade, e quem tem intimidade sabe: se a minha alma subir, está com ele, mas se ele deixar a minha alma ficar, daqui a pouco eu atravesso esses portões e vou embora. Escuta, aguenta. A Bíblia diz que Pedro está preso e a igreja está orando. Quando a igreja está orando, a Bíblia diz que o anjo do Senhor entra a porta dentro, acorda ele tranquilamente e diz: Pedro, coloca a veste, Pedro, coloca a roupa. Por quê? Porque eu vou abrir as portas e tu vai sair pela porta da frente andando. Escuta, irmãos, a Bíblia diz que o Pedro se veste e vai para casa, e do lado de lá tem uma igreja orando. E quando a igreja está orando, Pedro bate na porta. Quando bate na porta, tem uma menina por nome Rode que diz: Pedro está batendo na porta. Ei, o Pedro que está preso, o Pedro que
relacionamento. Segunda característica da oração: a oração despedaça a cadeia. Fechei a Bíblia e eu encerro agora. Terceira e última característica da oração: acesso a Deus. Acesso a Deus. Tome nota. Terceira característica da oração: acesso a Deus. Pastor, como é que a oração me dá acesso a Deus? Pois não. Veja bem. A Bíblia diz que o homem peca. Ok? Gênesis capítulo número 13. Quando o homem peca, ele é expulso. Aonde Deus se revelava? Eu acabei de falar onde Deus se revelava. No jardim. Éden é um espaço. Dentro do Éden, Deus plantou um jardim. Deus se revela no jardim. Pastor, por que você está falando isso? Porque a revelação de Deus não é como estão pensando hoje. A revelação de Deus ela é específica, ela não se mostra em qualquer lugar. Irmãos, eu esse dia assistindo, porque eu não sei o que eu faço na internet. Não sei para que eu pago a internet. Eu estou só para passar. Estou lá vendo os vídeos. Aí apareceu lá. Olha quem mandou. Querido Jimmy Cássio. Olha o vídeo. O irmão com o microfone na mão. Essa é no culto. Microfone na mão. E o profeta de lá falando: quanto a ti, meu céu, que estás com esse microfone na mão, eis que te digo: Feliz Natal. Aí tem uns irmãos na igreja. Irmão, Natal se comemora o aniversário de quem? De Jesus. Certo? Se o irmão recebeu a profecia do próprio Deus falando: esse que te digo, Feliz Natal, ele é o próprio Jesus. Jesus já voltou e nós não vimos, está numa igreja, primeiro dos anjos por ele. Deus não se revela em qualquer lugar. Tem outro por aí dando o número da mega da virada: 5, 23, 90 e 10, 40 e 10. É fora. Oh, irmão, revelação de Deus é no jardim. É para quem está no jardim. Revelação de Deus não é para quem está fora. A revelação é para quem está no jardim. Alguém vai entender isso aqui. Revelação não é para quem está fora, é para quem está no jardim. Pastor, explica, eu vou explicar. A oração abre a porta da revelação. Como? Veja bem, o homem é expulso. Quando o homem é expulso, Deus coloca o que na porta do jardim? Quem lembra? 2 querubins para guardar. Por quê? Porque Deus disse assim: ó, vai que o homem volta e come da árvore da vida, aí ele vai ser eterno. Pastor, qual é o problema de comer da árvore da vida? Se em Apocalipse, irmão, você precisa aprender isso aqui. Apocalipse capítulo número 2, Jesus diz assim: ó, ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida. Então, comer da árvore da vida sempre teve no projeto de Deus, para mim e para você. Porque quem come da árvore da vida, ô Gabi, não morre mais. Eterno, imortal, pastor Oswaldo. Então sempre teve no plano de Deus, Gu, que a gente comesse da árvore da vida. E por quê? Apocalipse capítulo 2: ao que vencer darei o direito de comer da árvore da vida que está no meio do jardim. Então por que é que Deus manda querubins guardar a volta do homem para ele não comer do jardim? Pergunta por quê? Porque se ele come do jardim, ele é um pecador eterno. Pegou? Salário do pecado é a? Mas se o homem é eterno, como é que ele morre? Por que é que Deus não poupa os anjos? O anjo pecou. Pastor, e se o anjo se arrepender? Ele é eterno, está condenado. É um pecador eterno. Você é um pecador mortal. Se arrepende, daqui a pouco ou você morre, ou Jesus volta e você sai dessa matéria e é transformado em perfeição. Então Deus zelou tanto pela nossa alma, que para nos salvar, Ele não nos deixou ser eterno. Olha aqui, ô irmão, tu não se alegra com isso? Deus zelou tanto por mim, por você, que Ele disse: vai que o homem volta. Alguém diz assim: Deus não queria, Deus estava expulsando. Deus... Não, irmão, Deus estava zelando. Obrigado. Deixa eu abrir um parênteses, rapidinho. O não de Deus também é providência. Deu para entender? Porque se Deus diz sim,
abre aí, deixa o homem voltar. Ele vai lá e come, já aproveita o conhecimento, agora vamos da vida. Imortal não se salva mais, é eterno, está condenado igual os anjos. Só que para nos poupar, ele fecha a porta. Lembra do parênteses? Tem porta que Deus fechou para te salvar. Tem porta que Deus fechou para te livrar. Aí eu vou forçar todo mundo, o Lucas cantando aqui, foi livramento. Foi Deus te guardando. Foi Deus dizendo, se eu deixo tu voltar, tu vai espernear, tu vai chorar, tu vai murmurar, tu vai dizer que não te ouço mais, tu vai dizer que eu te esqueci, tu vai dizer que eu te abandonei, mas lá na frente tu vai entender, eu fechei a porta, foi para te salvar, eu fechei a porta, foi para te poupar, eu fechei a porta, foi para te livrar. O não de Deus também é providência, também é milagre, também é bênção. Agora vamos voltar para o texto. A oração, intimidade, relacionamento. Segundo, oração quebra as cadeias, quebra as barreiras. Terceiro e último, a oração ela abre a porta. Veja, os querubins estão no Éden. Um com a espada de lá para cá, o outro com a espada daqui para lá. Se passar, morre, nego velho. Se passar é espada. Se passar não tem conversa. Agora o segredo é, estou bem devagarinho para você tomar nota na mente aqui, ó. O Éden está guardado. O querubim está guardando. Se o homem voltar, vai morrer. Agora, além da árvore da vida, irmãos, o que se revelava no jardim? Presença, Deus, presença. Mas o homem não pode mais voltar para o lugar da presença, porque Deus colocou o querubim, certo? Tabernáculo, na porta do lugar santo, santo para o santo, tem duas cortinas, Lucas. No santo do santo está a arca da aliança, Landa. Quem é que se revela na arca da aliança, irmãos? Deus. Agora o que tem nas cortinas, Gilvan? Um querubim do lado, Êxodo capítulo de número 26. Êxodo capítulo de número 26. Tem duas cortinas lá. E desenhado em cada cortina, bordado em cada cortina, tem um querubim de cada lado, pastor Oswaldo. Atrás desses querubins, Gustavo, está a arca onde Deus se revela. Deus estava dizendo, no Éden você não pode entrar, tem a minha presença no Éden, mas você não pode entrar porque o querubim está lá. Depois dessa cortina tem a arca da aliança que representa a minha presença, mas você não pode entrar porque o querubim está nas cortinas. Se você tentar passar nas cortinas, o querubim vai te ver e vai te matar. Mas uma vez por ano Deus deixou o sacerdote ir. Uma vez por ano Deus deixou o sacerdote passar além das cortinas. Deus deixou o sacerdote passar pelos querubins e ver a presença que se revelava na arca. Mas o que tinha, pastor? Antes de entrar lá, tinha o altar do incenso. O sacerdote tinha que acender o incenso e fazer fumaça para entrar no santo do santo. Por quê? Porque é uma simbologia. Apocalipse, capítulo de número 5, verso de número 8, se não me falha a memória, ou é 5 e 8, ou é 4 e 8, diz que incenso é oração do santo. Olha só como está escrito. João viu um anjo passar com uma taça de ouro, e ele colhia as orações do santo, ele colhia a adoração do santo e enchia a taça de incenso. Então incenso na Bíblia fala de oração e adoração. Agora junta tudo. O homem peca e é expulso do Éden, ele perde a presença. Lá no Êxodo, Deus está dizendo, a minha presença está atrás da cortina. Só que nas cortinas tem dois querubins. Se passar de qualquer jeito, o querubim te vê e te fulmina. Mas se acendeu o incensário, se acendeu o incenso, se balançar o incenso. Apocalipse 5, incenso é oração e adoração. Deus estava dando uma lição para mim e para você. Qual lição, pastor? O acesso à minha presença ainda está negado, mas se tiver oração, se tiver adoração, se tiver incenso, é como o hino do toque do altar. No santo do santo a fumaça me esconde e só teus olhos me veem, e só teus olhos me veem. Vai para a presença. A oração abre o caminho para a presença. A oração é Deus dizendo, está liberado, vem para mim, para a presença, vem para a minha presença, está liberado, vem para perto. A oração abre o acesso que o pecado roubou. Oração é incenso, adoração é incenso. O homem perdeu o acesso. O homem não tem mais o acesso
Se tiver oração sincera, tem acesso. Se tiver oração verdadeira, tem acesso. Se tiver oração de sinceridade, tem acesso. Se tiver adoração genuína, os querubins não te veem, só os teus olhos te veem. Agora por quê? Os músicos já chegou, é hora de parar. Por quê, pastor? Nunca vi, irmãos, um hino tão teológico quanto esse. O santo do santo, a fumaça no escuro, só para os olhos não verem. Por quê? Porque o querubim, olha só, uma vez Deus falou bem assim para Moisés: Moisés, o meu anjo vai acompanhar vocês. O meu anjo vai acompanhar você. O meu anjo, Moisés, vai acompanhar você. Aí Moisés diz assim, ó: se não fores conosco, não nos faça sair aqui. Por que Moisés não quer ir com o anjo, Elias? Porque o anjo não é bom como Deus. O anjo não é misericordioso como Deus. O anjo, meu irmão, é faca na mão, é espada na mão. Pecou, pequei. E Deus, pecou, vai morrer. Me arrependi, está perdoado. Está abraçado. É por isso que Moisés não quer ir com o anjo. Agora escuta, Deus está dando uma simbologia. Lembra que eu falei? Antigo Testamento é tipo do Antite, é sombra da revelação. Deus está dando um exemplo. Moisés, avisa para o meu povo que se eles passarem, o querubim vai enxergar a culpa deles. Se tu não sair desse culto com a mentalidade transformada, eu paro de pregar, tá? Porque não é possível. Deus está dizendo: Moisés, se o homem quiser entrar de qualquer maneira, o querubim vai enxergar a imperfeição dele, o querubim vai enxergar a culpa dele, o querubim vai enxergar o pecado dele. Mas se tiver fumaça de incenso, a visão do querubim fica ofuscada e ele não vê mais. Mas no Santo do Santo, no meio da fumaça, ninguém te vê. As tuas imperfeições aparecem, mas o querubim não vê. O teu pecado e a tua culpa aparecem, mas o querubim não vê. Pastor, mas e os olhos de Deus? Me vê? Esse te vê.
capítulo de número 6 diz assim, ó, entra no quarto e fecha. O Lucas estava na ceia, não, a gente ensaiou. Ele nunca cantou esse hino por acaso, a gente ensaiou antes. Porque esse hino diz tudo como eu ia terminar o culto. O rabino messiânico dizia que Mateus 6,6 entra no quarto e fecha a porta, não traz a ideia de um quarto físico. Ah, é lá no meu quarto, é no meu escritório, é na minha sala. Não! Pastor, qual é a ideia de Mateus 6,6 para os rabinos messiânicos? É essa aqui, ó. Entra no quarto, é fechar o tarde. Os judeus andavam com o tarde. Até hoje tem uns abençoados aí que andam com os tarde. Tá amarrado. Eles andam com os tarde. No judaísmo, qual que era a ideia dos rabinos? Chegou minha, escuta, olha para cá. Chegou minha hora de orar. Ô Lucas, já deixa pronto, entre no quarto e fecha a porta. Chegou minha hora de orar. Não dá tempo de chegar no meu quarto. Não dá tempo de chegar na igreja. Não dá tempo de chegar no monte. Então o que eles faziam? Eles iam para um cantinho e fechavam o tarde. Entre no quarto e fecha a porta. A palavra quarto, o nome quarto, cômodo da casa, chamado quarto, fala do lugar de intimidade. Cantares, capítulo de número 3, Salomão disse bem assim, ó: eu procurei na minha cama de madrugada aquele a quem ama minha alma e não encontrei. Quarto fala de intimidade. Então Salomão está dizendo: a amada é a igreja, o amado é Jesus. A amada passou a mão na cama de madrugada e procurou aquele com quem ela tinha intimidade e não achou. Pastor, aonde estava o amado da intimidade? Ele está no capítulo 5 dizendo: eu estou batendo na porta, abre a amada minha. O texto diz que a amada está do lado de dentro e diz: eu já me troquei, já estou com as minhas vestes de dormir, não vou me levantar mais. Mas aí o amado disse que colocou a mão na fechadura e destravou. E quando ele coloca a mão na fechadura, o coração da amada se despedaça do lado de dentro. Ela abre a porta. O amado dessa noite está dizendo: eu estou com a mão na fechadura da tua alma. Levante e abre a porta. Levanta. E abre a porta. E o amado está batendo. Ele quer proximidade. Ele quer comunhão. As lágrimas rolarem, as batidas do seu coração acelerar. A Ele mexendo no secreto da gente. Abre a porta hoje. Abre a porta da tua alma hoje. Abre a porta da tua alma hoje. Abre a porta da tua alma hoje. Abre a porta do teu coração hoje. Feche o
Abraça a nossa alma esta noite. Abraça o coração do teu servo esta noite.